do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. Bem pertinho de você, aí na sua comunidade, paróquia e diocese, os homens do terço estão presentes, reunindo uma multidão de homens para rezar, louvar, pedir e agradecer. Este movimento tem sido uma grande expressão da evangelização em nosso país. A oração do terço é a Bíblia do povo. Vamos lembrar quando o povo, através do terço, venceu guerras. Então, a oração do terço nos faz sair vitoriosos de dificuldades da vida. Os homens do terço são convidados a irem além dos números e da expressividade de quando estão reunidos em seus grupos ou em grandes eventos. Ajudando a transformar vidas, os homens do terço são chamados a construir suas relações familiares com os mesmos valores que marcaram a convivência da Sagrada Família de Nazaré. Deus quer a bênção para a família. O homem leva a bênção para casa, para os filhos, para a esposa. E então a família sai reforçada. Missão, vivência da Palavra de Deus e caridade também são pilares dos integrantes deste movimento. Ao escutarem a Palavra de Deus e se colocarem no colo de Maria, eles devem promover construção da fraternidade e justiça social, contribuindo também com a evangelização em suas comunidades paroquiais. O coração humano entra em contato com Deus pela oração. Quem não reza não tem amizade com Deus. Deus é misericordioso com ela, é Pai, mas a oração é que nos une a Deus. Então é a porta de entrada de tudo na igreja, é a oração. Pela oração você vai se tornar mais fiel, vai ter mais gosto de ler a palavra, vai ter mais gosto de participar da missa, vai ter mais gosto de praticar a caridade. Essa é uma realidade muito bonita porque o Terço dos Homens não é um movimento fechado em si mesmo, ao contrário, é um movimento muito integrado na pastoral orgânica, na pastoral ordinária das paróquias. E um termômetro muito bonito disso é o modo como os padres, os religiosos, os diáconos também acompanham o movimento. É símbolo de que o que eles realizam ali, aqui em Aparecida, na Romaria Nacional, nos grupos, quando se reúnem para rezar o terço, tem ligação, tem vínculo com o trabalho pastoral, muitas vezes ligado à caridade, à obra social, à assistência social. Homens do terço, não basta rezar, é preciso agir. Então, esses gestos concretos, a oração, a fé que se transforma em vida e numa prática missionária, um gesto concreto e ação fraterna e de caridade, isso é fundamental para a vida de oração. O movimento do Terço dos Homens tem ajudado a resgatar a importância da participação do homem na vida da igreja e vários integrantes estão auxiliando em trabalhos junto a outras pastorais, colaborando com a evangelização. Um grande objetivo de reunir esses milhares de homens que rezam o terço era exatamente mostrar isso. Não são só as mulheres que rezam, e lógico, a gente agradece porque a mulher que reza, a mulher perfuma o mundo com a sua oração, mas as mulheres sempre já foram mais engajadas, e desde o tempo de Jesus. E nós também percebemos o protagonismo que o Papa Francisco tem dado às mulheres no seu pontificado. E lá, quando a gente olha o Evangelho de São Lucas, Jesus que ia pregando e uma multidão e mulheres o seguiam. Então, as mulheres já estão na base, na raiz. E elas também se organizaram nesse bonito movimento do Terço das Mulheres, mães que oram pelos filhos, ótimo. Mas a gente queria mostrar essa força, esse testemunho do homem de fé, do homem devoto, que às vezes era um pouco tímido, que rezava o seu terço sozinho, na sua casa, que entendia que era só a mulher que tinha que ir para a igreja, tinha que rezar, levar os filhos. Não. Então, os homens do terço, o grupo, o movimento, vem chamar a atenção de cada homem
para que ele, como leigo, cristão, batizado, comprometido, ele é um missionário. Estes homens que vivem segundo o coração de Deus dizem seu sim a exemplo de São José, que ao despertar fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. São José foi o zeloso guardião de Jesus, esposo atento e fiel a Maria, e exerceu a autoridade familiar segundo os planos de Deus, e por isso é modelo para o terço dos homens. São José é o homem que esteve sempre ao lado de Maria. Quem reza o terço dos homens, deve ter em São José um modelo de relação espiritual com Maria e com Jesus. Então, acho que a devoção a São José dentro do terço dos homens é uma coisa excelente. Muitos terços que eu vejo por aí fabricados hoje trazem o entremeio, né, com a imagem de São José. Acho lindo, porque São José, com o menino no braço, né, evoca a figura da mãe do menino, evoca a figura de Nossa Senhora. Então, São José é modelo para todo homem do terço. Mas você deve estar se perguntando de onde surgiu este movimento que tem colocado novamente os homens leigos como protagonistas e cooperadores da evangelização no Brasil. Muitas irmandades e grupos masculinos se encontram para rezar o rosário desde a época da chegada dos colonizadores portugueses em terras brasileiras. Lá em Sergipe, um grupo reivindica a origem do movimento que conhecemos e guardam registros de que um frei franciscano chamado Peregrino estabeleceu um grupo na cidade de Estância no ano de 1936. Em Jaboatão dos Guararapes, no estado do Pernambuco, um grupo formado por 15 homens, incentivados pela campanha da Mãe Peregrina do Instituto Secular dos Padres de Schoenstatt, afirma que iniciaram no ano de 1996 o movimento como conhecemos hoje. A origem do Terço dos Homens pode ser comparada a outra grande paixão nacional. Charles Miller ficou conhecido como o pai do futebol em terras brasileiras por ter realizado a primeira partida em 14 de abril de 1845. Mas bem antes disso, alguns padres jesuítas, bispos metodistas e também ferroviários já reivindicavam que já haviam trazido a tal bola inglesa aqui para o nosso país e que a bola já rolava por aqui. E aí, então, podemos fazer uma comparação com o Terço dos Homens. O Espírito Santo fez com que vários grupos, simultaneamente, pudessem rezar juntos o Terço dos Homens. E aí, então, essa graça se espalhou por todo o território nacional e não conseguimos identificar, de certo, a origem. Eu acho que, com o Terço dos Homens, acontece como o Rio São Francisco. O Rio São Francisco não tem uma nascente, ele tem muitas nascentes. Augusto Saint-Hilaire visitou as nascentes do Rio São Francisco em 1818. Ele escreveu um livro, Visita às Nascentes do Rio São Francisco, não à nascente. O Terço dos Homens é a mesma coisa, são experiências que vão surgindo aqui e ali, uns talvez imitando os outros ou não, mas eu sei que o movimento do Terço dos Homens que nós temos hoje tem muitas origens, muitas nascentes. Ninguém pode dizer, nasceu comigo, fui eu que fundei, ou meu grupo é que organizou. Ninguém pode falar isso, porque as experiências nasceram de maneiras diferentes, né? Nós temos uma grande experiência, por exemplo, o Terço dos Homens da Mãe Rainha. Isso é preciso dizer. O Terço da Mãe Rainha é um terço que reúne muita gente, sobretudo no norte do país. Mas muitas paróquias têm Terço dos Homens que nem sabem que existe o movimento da Mãe Rainha, você entendeu? Então, surgiram em várias partes do Brasil essas experiências, né? Às vezes através de um leigo, através de um padre, não sei. Então, eu acho que Nosso Senhor semeou assim as sementes dele, onde ela caiu, ou melhor, onde elas caíram, né? Aí surgiram grupos de Terço dos Homens. Uma página marcante da história do movimento do Terço dos Homens começou a ser escrita no ano de 2009 aqui no Santuário Nacional, quando nós passamos a realizar a Romaria Nacional do Terço dos Homens, que neste ano de 2024 chega à sua 16ª edição. Em um único ano, nós já conseguimos reunir aqui no Santuário Nacional mais de 90 mil homens, e esta é tida atualmente como a maior romaria da Casa da Mãe Aparecida. É interessante porque quando a gente acompanha um pouco a história das romarias que vem Aparecida, a gente encontra grupos de perfis muito diferentes. Por exemplo, as romarias das arquidioceses de São Paulo e do Rio de Janeiro estão entre as romarias mais antigas que vem Aparecida. Mais de 120 anos, essas romarias anualmente vêm ao santuário.
E com o Terço dos Homens acontece um fenômeno bonito, mas muito diferente, porque é um grupo relativamente novo na igreja. E nós estamos na 16ª edição da Romaria Nacional, alcançando números impressionantes. Por quê? A Romaria Nacional é um pouco o símbolo da força desse movimento nas paróquias, nas comunidades, nas capelas. A Romaria do Terço dos Homens, ela traz muita alegria para nós. É o momento que o santuário se torna pequenininho, de tantos homens, de tantos devotos que aqui vêm rezar. E nós ficamos muito felizes, não só porque são muitos homens, porque o santuário, a Aparecida, está contribuindo para que o Terço dos Homens se torne homens missionários. Mais do que rezar, é evangelizar. Eu quero lembrar o fundador da nossa congregação dos missionários redentoristas, Santo Afonso Maria de Ligório. Ele dizia assim: o verdadeiro devoto de Maria jamais se perde. Então, homem do terço, você é devoto de Nossa Senhora, você não vai perder o caminho, você vai sempre ter esperança, você vai ser um peregrino da esperança, rezando confiante. E por que é bonito o movimento dos homens do terço se encontrar aqui em Aparecida, na capital mariana da fé, onde pulsa o coração católico do povo brasileiro, para que a gente venha aqui em Aparecida numa romaria nacional e anual, porque o primeiro milagre de Aparecida foi na recitação da reza do terço. Lembram-se aquelas velas que acendia e apagavam para dizer assim que nas trevas, na escuridão, nós vamos sempre encontrar muita luz. Olha o poder da oração. O pontapé inicial da Romaria foi a partir da iniciativa do coordenador de um grupo de terço da cidade de Campestre, em Minas Gerais. Na ocasião, o senhor Walter visitou o santuário, conversou com o irmão Viveiros, que na época era prefeito de igreja, e apresentou o movimento, sugerindo a criação de uma romaria para acolher esses homens. Em fevereiro de 2009, eu estava na secretaria, eu era prefeito de igreja, e chega lá o senhor Walter é do sul de Minas, aqui de Campestre, e querendo fazer a Romaria do Terço dos Homens. Eu, na verdade, até aquela época, nem conhecia o movimento do Terço dos Homens. Eu pergunto, senhor Walter, o que é Terço dos Homens? Ele começa a dizer que os homens se encontram nas famílias, na igreja, para rezar juntos o terço. Eu falei, mas onde tem esse movimento? Ah, esse movimento tem no sul de Minas, esse movimento tem em Goiás, em vários lugares. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com o santuário, tem tudo a ver com a devoção mariana. Entra aqui na secretaria, entrou, fizemos já a primeira carta e enviamos, ele mesmo levou essa carta para convidar os grupos. Em maio daquele primeiro ano foram 600 homens e daquele dia em diante a Romaria só cresceu. Nas edições seguintes, o aumento de participantes foi exponencial. Ali já marcamos a segunda Romaria para 2010. Vieram 2.000 homens. Esses 2.000 saíram também encantados. Em 2011, 6.000. Em 2012, 12.600. E foi multiplicando cada vez mais. De maneiras que em 2020, pouco antes da pandemia, a última Romaria antes da pandemia, tivemos aproximadamente 90.000 homens cadastrados no santuário. A Romaria foi crescendo, cada ano crescendo. Aqui no santuário é uma celebração nacional, que na verdade é um reflexo de todo o movimento que acontece nas paróquias, nas comunidades, nas dioceses. Em Aparecida acontece um momento nacional, né? Mas tudo isso é fruto de muita gente engajada nas nossas comunidades, muitas famílias que se envolvem nesta bonita iniciativa, né? De reunir para rezar, para partilhar a vida e também para meditar a palavra de Deus, uma vez que o tema escolhido para este ano justamente aponta na palavra de Deus como fonte de inspiração e como ponto de partida para todo o engajamento missionário do movimento Terço dos Homens. Dom Gil Antônio foi nomeado no mesmo ano bispo referencial para o movimento junto à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e participou desde a primeira Romaria. Ele ressalta a alegria em acompanhar o crescimento do movimento ao longo dos anos. Cada Romaria tem uma expressão, né? Eu não penso que temos que destacar nada não, mas uma coisa que chama atenção
é que quando surgiu a pandemia, não houve romaria. Houve romaria, um pequeno grupo, né? Não parou de ser transmitida a romaria pela TV Aparecida e pelo santuário, mas o número de pessoas era muito pequeno, por necessidade sanitária, né? Mas os homens não deixaram de rezar o terço. E eu vi também grupos que rezavam até por WhatsApp, né? Por meio da mídia, meios eletrônicos, rezavam o terço. Isso chama atenção. O Santuário Nacional, com toda a sua infraestrutura e a rede Aparecida de comunicação, se mobilizam, graças à família dos devotos, para realizar com muito zelo cada edição da Romaria do Terço dos Homens. O santuário promove algumas atividades que envolvem, de fato, muitas pessoas. Aquilo que a gente vê, o movimento do santuário por ocasião da novena e festa de Aparecida, o movimento no santuário por ocasião da Semana Santa e da Páscoa, os períodos de julho e de janeiro, que são períodos de férias, mas sem dúvida nenhuma a Romaria do Terço dos Homens tem um significado especial para nós. Eu sempre digo que a Romaria do Terço dos Homens está no coração de Nossa Senhora Aparecida. Toda a nossa infraestrutura, todas as nossas forças vivas do santuário, nos diversos setores, e isso desse grande setor que é o das mídias, né? Os nossos meios de comunicação, rádio, TV, o portal de internet A12, nós queremos levar para quem está em casa toda essa bênção e esse testemunho que é o movimento dos homens do terço. E mais que isso, deixar um gostinho. Falar assim, eu vou ser um homem do terço. Se na minha paróquia, na minha cidade, ainda não tem esse grupo, porque é muito fácil, não tem regra nenhuma para você organizar o grupo do Terço dos Homens aí na sua cidade. Tem que ter oração, depois, é claro, tem que ter estudo, estar em comunhão com tudo aquilo que diz a nossa igreja e depois ter essa ação missionária. Enquanto prefeitura de igreja, nós temos uma atuação bastante significativa em toda a parte de organização, de estrutura e acolhida de tantos homens de todo o Brasil que vêm celebrar esta festa, né, que envolve muita gente, né? Então, para nós aqui do Santuário Nacional, é motivo de muita alegria e de um orgulho verdadeiro, né, dizer que nós também estamos engajados em toda a participação, em toda a preparação, a escolha do tema, os detalhes das estruturas que são oferecidas, a programação. Então, o nosso envolvimento justamente é como um apoio ao santuário que prepara com muito carinho esses dias de oração e de acolhida do Terço dos Homens. Nós fazemos um investimento significativo e agradecemos à família dos devotos que sempre nos possibilita acolher a todos e acolher esta que é, sem dúvidas, a maior romaria nacional que o Santuário Nacional anualmente recebe os homens do terço de todo o Brasil, esses queridos homens, né? A cada ano, na Romaria do Terço dos Homens, os testemunhos de bênçãos e graças são ainda maiores e a realização das romarias fez com que mais pessoas pudessem conhecer este movimento e o Terço dos Homens se tornasse uma grande expressão de fé e evangelização da Igreja no Brasil. Para mostrarmos que o Terço dos Homens é formado por gente de fé, que tem transformado muitas vidas, ajudado muitas famílias e dando novo vigor às nossas comunidades eclesiais, fomos visitar algumas cidades de Minas Gerais e São Paulo. Nossa primeira parada foi em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Nesta catedral, dedicada ao padroeiro do município, Santo Antônio de Pádua, encontramos os representantes de vários grupos do Terço dos Homens da Arquidiocese. São mais de 300 grupos presentes nas 91 paróquias e 37 cidades desta igreja particular.
Nós temos terço em todas as paróquias, são 96 paróquias e 396 comunidades que nós temos o terço. Muitas delas não têm por devido ao acesso, que é mais difícil, mas mesmo assim a gente busca esse grupo de vez em quando rezar o terço nessas comunidades que não existe o terço ainda. O Paulo, que é o atual coordenador arquidiocesano do Terço dos Homens, partilha como Deus tem agido em sua vida e na vida de seus familiares e companheiros do Terço dos Homens. Na arquidiocese, nós lançamos um projeto que chama Ação e Oração. O que é esse projeto? Esse projeto a gente visa, a gente liga para as pessoas, para o grupo, pedindo cesta básica, pedindo cadeira de rodas, muletas, bengala, e serve aquelas pessoas que estão precisando. Os grupos de Terço dos Homens logo descobriram a caridade como espaço do Terço dos Homens. Muitos fizeram trabalhos, por exemplo, para acudir o povo da rua nas cidades maiores. Muitos fizeram trabalhos para salvar hospitais que estavam falindo, asilos, não é? Grupos, instituições que cuidavam de idosos, por exemplo, às vezes estavam falindo. Os grupos de Terço dos Homens se uniram para poder salvar, e muitas dessas entidades hoje são coordenadas pelo Terço dos Homens. Então a caridade, ela surge espontaneamente no coração de quem reza. Quem tem contato com Deus lembra que tem que amar o irmão. O grupo do Terço dos Homens da Catedral Metropolitana de Juiz de Fora tem como patrono São João Paulo II e foi criado em maio de 2005. O Jackson Ley, atual coordenador do grupo, já salvou muitas vidas com sua profissão e hoje afirma que sua principal missão é salvar almas para Deus. Eu fui bombeiro militar por 30 anos. Então, numa das minhas ocorrências de bombeiro, no bairro Dom Bosco, uma família, numa casa bem pobre, estava ameaçando desabar. E eu era o chefe da guarnição e tinha uma família com 5 crianças. O casal não queria sair desse barranco, no barranco do Dom Bosco. Eu equipei com a corda e subi, cheguei lá no local, falei com a família que tinha que sair, o rapaz falou assim, não, eu vou morrer aqui. Aí eu peguei 2 crianças, senti o chão tremer. Não tinha chave, era uma tramela na porta. Eu meti o pé na porta, empurrei a família, agarramos numa bananeira e o barranco desceu. Eu implorei Nossa Senhora e ela atendeu. Aí eu saí em 2017 do bombeiro e eu falei assim, eu tenho que fazer obras de salvar. Salvei vidas, vítimas do bombeiro, agora vou salvar almas e fazer um benefício para o próximo, trazer as pessoas para a igreja. Além do encontro semanal para rezarem o terço, o grupo vem desenvolvendo também uma bonita experiência de ação social, indo ao encontro de pessoas em situação de rua, levando aos irmãos que mais precisam alimentos e força espiritual. Eu vi muitos moradores de situação de rua, aumentou o número de moradores de rua. Aí inicialmente eu fazia canjiquinha, fazia bacatolada na minha casa e distribuía para os moradores de rua do centro. Aí posteriormente passei a cachorro-quente, refrigerante. Quando está frio a gente faz café com leite, chocolate. A gente distribui agasalhos, cobertores, na faixa de 200 cobertores que a gente distribui toda a época do frio. Na cidade de Dourados, também em Minas Gerais, o senhor César e outros homens da região se reuniram para criar um grupo do Terço dos Homens no ano de 2013. Como o município conta com muitas comunidades rurais, eles adquiriram um ônibus para transportar os fiéis para realizarem grupos missionários do Terço. A criação foi entre nós mesmos aqui, sabe? Outro rapaz fazia parte aqui, o coordenador, tá? E convidou nós para fazer o grupo dos homens. Aí convidamos o Sr. Walter, lá de Campestre, para vir aqui dar uma força para nós, no comecinho, tá? E estamos começando, foi aumentando bastante gente, foi aumentando. A gente compramos um ônibus para nós também, poder a gente andar aqui na comunidade, na cidade vizinha. E assim foi só aumentando o nosso grupo dos homens.
O senhor César testemunha quantas graças já foram alcançadas através das orações do grupo. Eu mesmo já recebi muitas graças, viu? E companheiro meu também, né, que hoje não fazia parte do terço dos homens, tinha vergonha até de rezar, mas hoje faz parte do terço, reza a Ave Maria lá no microfone, assim, ao vivo, assim, perdeu aquele medo, a vergonha, sabe? Participa, nossa, é muito, muito bom a participação do terço dos homens. Ainda em terras mineiras, do alto, atrás da torre da igreja, é possível ver os encantos da pequena Heliodora. O município tem pouco mais de 6.000 habitantes e por aqui mora um povo de fé, capaz de fazer grandes gestos de manifestações de amor a Jesus. Note pelo tamanho deste terço aí, que toma as ruas da cidade para ser rezado. São necessárias 62 pessoas para transportar o grande rosário. O Espírito Santo inspirou a criação desse terço bonito que a gente viu pelas ruas aqui da cidade no coração do senhor Toninho. E ele vai explicar pra gente um pouquinho por que este terço surgiu. Senhor Toninho, queria que o senhor contasse pra gente, né, quando foi que o senhor teve a inspiração de criar este terço, qual foi a data que a Igreja do Brasil estava celebrando naquele período que o senhor então decidiu fazer esta homenagem à Nossa Senhora. A ideia surgiu nos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, que a gente queria fazer um presente para ela. Então a gente participava do movimento do Terço dos Homens aqui no sul de Minas. A gente foi num encontro aqui na cidade e a gente encontrou a turma de Passos, que tinha um manto de Nossa Senhora muito bonito, sabe? Aí eu vi aquele manto e falei, meu Deus, que coisa mais linda. Até deu a ideia de a gente fazer um igual. Mas depois pensei, mas fazer igual, acho que não vai ficar legal. Como eu sou muito devoto dela, então eu trabalho na zona rural todos os dias. Um dia trabalhando lá no meu sítio lá, deu um estalo. Por que não fazer um terço gigante? Com 60 metros de extensão, pesando 150 quilos, 53 esferas que representam as gotas do terço, este bonito sacramental e sinal da devoção mariana foi produzido com madeira maciça e foi reconhecido pelo Ranking Brasil, que identifica recordes brasileiros como o maior terço móvel do país. Todos os lugares que a gente vai, você vê a devoção que o povo tem com ele, nossa, coisa mais linda, sabe? Nós já temos até relato de graça alcançada com ele. Teve um senhor que estava com uma mulher que tinha câncer, sabe? Aí a gente foi rezar numa cidade e ele simplesmente falou para mim, ó, Toninho, eu vou tocar nesse terço e vou pedir para minha mulher sarar. Depois a gente visitou várias cidades, um dia encontrei com ele e falou, olha, graça alcançada, minha mulher, graças a Deus, sarou do câncer. Então ele é um terço, graças a Deus, que já tem relato até de graça alcançada nele. E se por onde o grande terço passa, ele chama a atenção e opera tantas graças na vida dos fiéis que fazem parte do terço dos homens de Heliodora e que se encontram toda semana para rezar, não é diferente. Inúmeros são os relatos de milagres, curas e libertações recebidas. Dia 8 de outubro de 2021, internei. Dia 9 fez a cirurgia. Aí uma das minhas irmãs mais novas foi lá visitar eu na UTI, fiquei 4 dias na UTI. Aí ela achou que eu estava muito ruim, que eu não vim embora, mas vivo. Aí ela não falava para minha mulher, nem para minha menina, do jeito que eu estava. Aí ela pediu que se eu sarasse, ela ia lá na Pedra do Ovo, onde a turma do terço reza dia domingo, de madrugada, e vai de madrugada. Aí ela falou que ia lá rezar junto com a turma. Aí depois de 12 dias eu saí do hospital. Saí dia de Nossa Senhora, dia 12 de outubro. Foi mexer com o secador e o secador, o café foi demais. Aí fui lá embaixo consertar, lá arrumar. Aí cheguei lá embaixo, desci o buraco, 2,5 metros de fundura. Tá lá, pode ir lá ver para vocês verem. Eu desci, cheguei embaixo, eu joelhei para pôr o café dentro da coisa. E a polia eu tava de blusa, uma camisa e uma blusa, que é a blusa mais grossa. E a polia pegou aqui, ó. Pegou e foi rodeando aqui, ó. Aí foi rodeando. Quando eu senti, eu fui levantar, já não pude levantar. Já tá segurou eu, aqui já foi finando assim, ó. Aí eu assustei, aí eu gritei para Nossa Senhora,
Gritei 4 vezes para Nossa Senhora. Eu parece que assim, a vista minha parece que apagou, ficou escuro. Aí ela mandou um filho de Deus, pai, para passar naquele lugar. Foi lá, desligou a máquina. Aí o rapaz nem ali estava longe. Aí falou para ele, passa lá, passa lá. E foi lá, passou. Foi a primeira coisa que foi, desligou a máquina. Aí escutou, foi lá no buraco e eu estava lá. Aí para ele tirar eu, precisou cortar com o facão a blusa e a camisa para poder tirar eu. Eu gritei para Nossa Senhora 4 vezes e fui atendido por ela. Aí ela mandou um filho de Deus tirar eu. Por estas e outras expressões criativas que surgem de forma espontânea entre os grupos de terço dos homens de todo o Brasil, Dom Gil Antônio Moreira acredita que o movimento deve continuar sem o enrijecimento de regras e hierarquias, deixando-se ser movido pelo próprio Espírito Santo. Eu vejo que muitas pessoas querem estruturar demais o terço dos homens. Eu sou contra. Eu não quero que faça estatuto para o terço dos homens. Para que estatuto para rezar? A minha opinião é essa. A igreja reza o terço, como acabei de dizer, há quase 1000 anos. Nunca precisou de estatuto. Agora vamos fazer estatuto para arranjar a briga, quem que vai ser presidente, quem que vai ser coordenador, é o grupo tal. Enquanto não existe essa disputa, a espontaneidade vence. Caminhando mais um pouco, chegamos às terras paulistas. Em Mogi Guaçu, os homens do terço ganharam até um pequeno rancho, uma casa de oração dedicada a Nossa Senhora Aparecida, para que pudessem se encontrar para rezar o terço. Tudo foi idealizado por João Lozano, este simpático e humilde senhor que não deixa de falar um só instante quantas graças já recebeu de Deus através da poderosa intercessão de Maria. Sou um exemplo, e esse pessoal aqui é um exemplo. Todas as quarta-feiras a gente reza mais de 50 homens aqui. Se você perguntar, até que o nosso amigo vai dar um testemunho. Nós fazendo isso com amor. Antes de ter a pequena capela para o encontro semanal, os homens do terço da região se encontravam na própria casa do senhor Lozano para rezarem. O espaço foi ficando pequeno para acolher tantos fiéis. Hoje o grupo conta com cerca de 70 participantes. Aqui eles formam uma grande família, corrente de oração, que leva esperança a muitos corações. Veja pelo testemunho do Marcos Paulo, que queria ser pai. Os médicos afirmavam que não seria possível ele receber tal graça, e hoje ele traz para o grupo a sua filha em seu colo. Quantas vezes o Sr. João Lozano chamou eu para o terço, tantos outros meninos, e sempre a gente tinha desculpa para não vir no terço, né? E o Sr. João tem uma missão muito linda nesse mundo, que é levar Nossa Senhora nas casas, né? E ele foi levar uma Nossa Senhora lá em casa, a gente aceitou, né? E aí a gente não podia ter filhos. Eu com a minha mulher já era casada há 15 anos e nós não poderíamos ter filhos. E a gente foi para Aparecida do Norte, depois que ele deu a Nossa Senhora para a gente foi para Fátima, e em Fátima eu recebi um chamado muito forte para fazer o caminho da fé, né? E eu falei, olha, se é para mim fazer, Nossa Senhora, em 3 dias que eu chegar no Brasil, vai ter alguém que vai me chamar e eu vou, senão eu não vou. E no 3º dia, a Santa Senhora, ela é pronta, viu? Ela mandou o Luiz Alberto, que é membro aqui do terço dos homens aqui, chamar eu. E continuei esse meu caminho de fé, né, junto com os meninos. Aí eu virei um membro ativo do terço dos homens, desde 2018, acompanhando eles. A gente fez o nosso primeiro caminho da fé, do Caminho de Maria, no dia 8 de dezembro de 2018. E quando foi no dia 15 de abril, que lá na terra do nosso beato Santo Donizete, eu cheguei lá e a minha mulher estava preocupada, eu pedi para acalentar o coração dela, que o beato Donizete, tudo que ele faz é milagre da Santa Senhora, não é ele que faz. E aí a gente foi agraciado, hoje a minha filha está aí, com 4 anos, e a gente continua firme na missão da igreja.
No ano de 2016, a paróquia Santa Catarina de Alexandria, localizada no bairro Nova América, em Piracicaba, recebeu a visita de alguns missionários para a realização das Santas Missões Redentoristas. As missões redentoristas são um marco na nossa paróquia, né? Foi um momento assim muito importante e a gente pôde vivenciar essa experiência redentorista de uma forma muito, que eu diria assim, muito poderosa. Eu acho que foi um momento de mudança mesmo da comunidade. Aos homens da comunidade foi proposto um desafio pelos religiosos que aqui estavam presentes, que eles pudessem criar um grupo de Terço dos Homens para dar continuidade à missão. E eles não titubearam. Corrido 3 dias após o pedido feito pelos religiosos, eles fizeram o primeiro encontro do grupo de Terço dos Homens da comunidade. Tem uma reunião com os homens, né? E que foi aqui nessa capela, né? E nessa reunião ficou assim, ó, o que vai ficar das missões redentoristas, né? E surgiu a ideia do Terço dos Homens. Inclusive a gente tem o pote das intenções também, no começo do terço, o pessoal faz a sua oração como se fosse algumas missas, né? Você coloca a sua intenção, você tem no pote das intenções ali, e a gente reza por essas intenções também. A padroeira do grupo é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e aqui eles buscam viver outros ensinamentos que Santo Afonso Maria de Ligório, grande devoto de Maria Santíssima, nos deixou. A Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos foi dada pelos redentoristas para ser a padroeira deste nosso grupo, né? Tanto é que nós chamamos Terço dos Homens em Missão, por conta das missões redentoristas, e o ícone nos foi dado pelos redentoristas. E Nossa Senhora do Perpétuo Socorro recorre a Deus por pequenas e grandes graças para estes homens. O senhor Antônio tinha vergonha de rezar o terço em voz alta, até que um dia sentiu o chamado para tomar o microfone e conduzir uma das meditações e mistérios do terço junto ao grupo. Chegava aqui, o Carlinho falava comigo: ô Baíga, faz o primeiro mistério? Ah, não, eu gosto demais de me acompanhar. Fui embora. Vinha outra semana, o Carlinho voltava: só o segundo mistério, Baíga? Eu falava: ah, não, o pessoal gosta de me acompanhar. E um dia eu estava chegando aqui no terço, estava fazendo o sinal da cruz, e eu escutei uma voz: você vai fazer o segundo mistério hoje. E eu procurando onde que estava, né, meu Carlinho falou assim: o que foi, Baíga? Eu falei: não sei quem que falou comigo que eu vou fazer o segundo mistério. Ele falou: olha lá na cruz lá. Ele que falou. Eu falei: mas não consigo, Carlinhos. Ele falou: consegue. Ele falou: você vai conseguir fazer. E daquele dia para cá até hoje, graças a Deus. Já o Humberto testemunha como seu comportamento com a esposa passou a ser diferente após começar a participar do grupo. Eu já comecei meio quase que errado no casamento, estressado, bravo. Tal. Ela falou: ó, você precisa rezar, né? Você precisa melhorar, né? Aí, por fim, resolvi vir, né? Eu falei: vamos conhecer como que é lá. Eu falei: graças a Deus, Deus abriu meu coração. Por aqui também, muitos participantes do grupo estão engajados em outros trabalhos pastorais. Nos envolvemos com as questões da comunidade, então acho que só no nosso grupo de terço temos 14 ou 15 ministros da Eucaristia, né? Fora quem trabalha nas festas, né? O Adilson, que é o nosso animador, que faz preparação do batismo, que é ministro também. Então, esse grupo foi se movimentando para isso. O padre Celso chegou recentemente para ser o pároco da comunidade. Ele testemunha como por aqui os homens do terço estão empenhados na missão evangelizadora. É muito gratificante que você percebe que através de um movimento tão salutar na vida da igreja, está resgatando a participação dos homens nas pastorais e movimentos, que assim é mais iniciativa das mulheres do que dos homens participar de pastorais e movimentos, né? Mas esse movimento do Terço dos Homens, ele veio resgatar a participação dos homens nos demais movimentos da igreja.
O pároco do Terço dos Homens em Missão incentiva outros padres a criarem grupos como este em suas paróquias e comunidades. É um canal de graça na vida da paróquia, porque muitos homens que normalmente ficam em casa sem fazer nada, né? Vêm aqui, no caso da nossa capela, às quintas-feiras, se reunir, rezar pela nossa comunidade, rezar pelos sacerdotes, né? E rezar pela igreja de uma forma geral. E assim resgata a presença do homem na paróquia. Ele vai sendo mais eclesial, ele vai sendo mais bíblico, porque o terço é uma oração bíblica, ele vai sendo mais comunitário e nós temos testemunhos de párocos que dizem exatamente isso. Na minha paróquia, quando eu preciso de alguma atividade, algum evento, algum momento que eu vou promover, os homens do terço estão sempre ali. Beleza, rezam o terço, mas participam. Eu rezo o terço, mas eu sei da necessidade de estar com a minha família e com a minha comunidade celebrando a fé. Então não é só a oração do terço que está resolvido. Então quantas transformações e esses homens então engajados também no mundo da política. Beleza, tem que ser sal da terra, luz do mundo, é a missão de todo leigo. Esses homens, no ambiente em que trabalham, eles são homens que dão um testemunho de fé, dão um testemunho de Deus, levam essa palavra no seu anúncio. Então o homem do terço tem que ser um homem mais bíblico também. E a partir do terço, na contemplação dos mistérios, vamos sendo fraternos, generosos, vamos acreditando mais. E quantos homens do terço de fé, leigos engajados, foram sendo sinal de conversão para a família também. Olha, o meu pai vai no grupo, olha, o meu marido participa, eu também vou estar com ele. Como relata o Evangelho de São Mateus, Jesus nos ensina que toda árvore boa produz bons frutos. Quem participa do movimento do Terço dos Homens torna-se luz e bênção para a sua família e para o mundo. Quantas graças, quantas conversões, transformações na vida, mudanças, homens que vão se tornando uma verdadeira bênção na família, homens que se tornam agentes de transformação na sociedade, e a oração tem que nos levar a isto, e homens também que tornam-se mais engajados na comunidade. Porque o Terço dos Homens, como qualquer outro movimento, grupo pastoral, tem que caminhar em sintonia com a igreja. Nos grupos da Arquidiocese de Juiz de Fora, encontramos o relato de pessoas que foram libertas de alguns vícios graças à oração do terço. A maior graça que eu recebi foi para largar o cigarro. Eu não acreditei quando o Jack Sinei falou que tinha 2 pessoas ou 3 que, ao entrar no terço do nome, largou o cigarro. Eu era antes de largar esse ano o cigarro, eu era extremamente viciado nessa droga. Eu fumava 2 maços de cigarro por dia, 2 tipos de cigarro diferentes. E a minha mãe morreu por causa de cigarro nesse mesmo ano, né? Morreu de câncer no pulmão. E eu fiquei chocado com essa morte dela. E ficou o Terço dos Homens no meu coração. E a voz do Jack falando sempre assim: você vai parar de fumar, você vai parar de fumar. Decidi. O Marcos Paulo, atualmente coordenador do Grupo de Terço dos Homens na paróquia Nossa Senhora da Glória, na cidade de Santos Dumont, em Minas Gerais, é prova viva que pela força da oração tudo pode ser mudado. Foi o pai dele quem durante anos rezou para que o filho se livrasse do vício das drogas. Desde os meus 15 anos de idade, eu fui acometido com vício de álcool e drogas. Por 15 anos eu bebi, usei drogas durante todo esse tempo. E durante todo esse tempo da minha adicção alcoólica e também de drogas ilícitas, meu pai sempre rezava o terço. Meu pai nunca foi um homem do terço, mas meu pai sempre foi um homem de terço. Ele não participava de movimentos de grupo de terço dos homens, pois ainda não tinha esse grande movimento que hoje é realmente o grupo do terço dos homens. Mas todos os dias, meu pai às 18 horas, meu pai rezava o terço pela TV Aparecida.
e todos os dias ele rezava, pedia intercessão de Nossa Senhora na minha vida. Hoje, para a honra e glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e principalmente também pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, que meu pai nunca deixou de pedir, hoje já estou há 16 anos, livre, liberto, só por hoje, de toda espécie de mal, seja álcool, seja drogas. Não faço uso de nenhum tipo de bebida que contenha álcool, nada que contenha álcool, e drogas então nem se fala. Hoje, sempre que tem a oportunidade, o Marcos testemunha as maravilhas que Deus realizou em sua vida através da intercessão da Virgem Maria, e é um grande divulgador do movimento do Terço dos Homens. Se sente a necessidade de se reencontrar no álcool e nas drogas, pode ter certeza que o amor de Deus, a proteção do Espírito Santo, o conforto da Virgem Maria, ela é capaz de suprir todas as nossas necessidades físicas. É a partir da oração, é a partir da contemplação dos mistérios do Santo Terço, é a partir da comunhão, é a partir do trabalho voluntário dentro da igreja, é a partir daí é que as pessoas conseguem se libertar. O Toninho, do Terço dos Homens lá de Heliodora, tem mais motivos para se alegrar para muito mais além do que o recorde do Grande Terço. Toda a sua família é empenhada em evangelizar e contribui com diversos pastorais e movimentos da igreja. Acho que depois que eu entrei no grupo do Terço dos Homens, que em 2014 que o Padre Antônio convidou a gente para montar o grupo aqui, eu já participava de missa, essas coisas, mas nunca fui coordenador, sabe? Aí o Padre Antônio chamou eu com mais um colega aqui, vamos montar o grupo do Terço. Falar, não, eu não quero ser coordenador, não. Entendeu? Não, vai ser vocês mesmo. A esposa do Toninho, a senhora Nelly, faz parte de um outro movimento que também tem como um dos principais compromissos a reza do Santo Terço. Tem várias pessoas que às vezes não participavam, né? Vivia sem ir na igreja, por exemplo, e que agora participa do terço, né? Tanto tem até o Terço das Mulheres também aqui, certo? O nosso movimento do Terço dos Homens. Então, é gratificante ver as pessoas que estavam fora da igreja, estavam dentro da igreja, tá rezando o Santo Terço. E o Cristiano, que foi participar do grupo do Terço dos Homens após receber a graça de ter superado um acidente vascular cerebral. Ele ficou sabendo que todos os dias os homens do Terço de Mogi Guaçu estavam rezando por sua recuperação e quando deixou o hospital, se uniu a eles e agora também é um intercessor pela vida de outras pessoas. Eu estava um tempo afastado da igreja, né? E depois que aconteceu comigo, né, do meu acidente vascular cerebral hemorrágico que eu tive, né? Fiquei sabendo que o meu nome estava nas orações aqui, do Terço dos Homens aqui, que o compadre Nelson tinha trazido aqui, e eles colocaram o meu nome em oração, em reza aqui toda semana, né? Que o período que eu fiquei ali internado, né? Na Santa Casa de Misericórdia aqui de Mogi Guaçu, né? E foi um milagre, né? Hoje eu sou grato a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Nossa Senhora, né? Minha protetora, que providenciou esse milagre na minha vida. Cristiano acredita que a oração dos homens do Terço foi muito importante para o seu tratamento e por isso ele participa do grupo também como uma forma de gratidão à Nossa Senhora e aos seus companheiros. Essa união, assim, né, principalmente para os homens, né, porque a gente que é homem, às vezes as mulheres são mais unidas, né, às vezes os homens nem são tão unidos assim, né. Eu fiquei imaginando, mas que interessante, né, participar do Terço dos Homens, assim, ter essa disponibilidade de tempo, né, para estar adorando a Deus ali, para estar em comunhão ali com Deus, ali com Nossa Senhora ali, né. Eu achei bem interessante essa união não conheci o seu João Lozano também, né, conheci ele também aqui, né. Então, foi essa gratidão sobre o testemunho da minha vida, né, que aconteceu comigo. Foi através disso que eu tive o incentivo de começar a participar do Terço dos Homens. A história do pequeno Miguel e do senhor Aguinaldo é de impressionar.
Quando a criança, com nome de Arcanjo, tinha apenas 4 anos de idade, o pai, que já vinha participando dos encontros do Terço dos Homens e sempre levava o filho para os momentos de oração, foi diagnosticado com câncer. Eu passei por uma cirurgia rápida, urgente, de emergência. E desde então, mesmo na minha ausência, os irmãos do terço sempre rezavam e essa energia chegava para a gente, que a gente sentia. Para realizar o tratamento, o Aguinaldo precisou ficar internado e não podia frequentar os encontros do terço. O Miguel, diante de toda aquela situação, pediu à família e aos membros do grupo que dessem um jeito e continuassem a permitir que ele participasse dos momentos de oração para interceder pela cura de seu pai. Desde que ele começou a me trazer, eu sempre tive uma vontade de rezar. E quando ele pegou o câncer, eu vi aqui meus irmãos Não precisa chorar, filho. do terço, eles me traziam. E eu rezava todo dia. Todas as quintas-feiras, um irmão do terço passava a pegar meu filho. Porque ele nunca ele foi forçado a vir no terço. Ele sempre veio porque ele queria. E como eu estava internado, eu estava passando por tratamento. Desde então, o Aguinaldo, que continua em tratamento e vem se recuperando cada vez mais, já passou por 13 cirurgias. Os tumores que se espalharam por vários órgãos já tiveram remissão em muitos deles. E agora resta continuar o tratamento apenas no intestino, que tem progredido bem. Eles comemoram que recentemente puderam voltar a fazer atividades juntos, que sempre gostaram, como jogar futebol. Depois de 7 anos, depois de toda essa cirurgia, nós estamos indo numa academia que tem quadras esportivas, né, de Futebol Society, e nós estamos jogando bola junto. Então, depois de 7 anos, eu voltei até a jogar futebol. Nós só temos que ser gratos, porque tudo aquilo que a gente pediu para Deus, Ele está nos proporcionando. Maria também, que é sempre a nossa auxiliadora. Ensinamentos de fé e de coragem diante da vida que Aguinaldo fica feliz em poder compartilhar com os filhos e ainda mais alegre ao notar que o pequeno tem aprendido bem. E se você, às vezes, diante da dor, das angústias, das difíceis situações da vida, for tomado pelo medo e pelas dúvidas, lembre-se deste conselho do Miguel e recorra à oração do Santo Terço, pedindo a Maria que interceda por você e sua família junto a Jesus. Mesmo que Não precisa chorar, fica tranquilo. aconteça alguma coisa que seja muito triste, não para. Você tem que continuar. Porque mesmo que uma coisa muito ruim aconteça, continua. Deus sempre vai te ajudar. E foi isso que me deu essa fé para continuar a minha vida. E rezar por esse meu pai querido, que sempre me deu força e me ajudou a caminhar. Para que os homens do terço gravem bem em seus corações a missão que devem realizar, Dom Gil Antônio partilha ensinamentos importantes que devem ser bem guardados. Agora eu dou uma mensagem muito especial aos homens do terço. Primeiro, sejam perseverantes. Nunca falhem do terço semanal. Segunda coisa, você é um missionário do terço. Você tem que trazer outros homens para rezar o terço. Tá? Você vai convidar pessoas que venham para o terço. Pode ser criança, tem tanta criança no terço dos homens que os pais levam, acho maravilhoso. O menininho já rezando o terço, o pai que ensina. Última mensagem que eu fiz aqui agora. Carregue o terço no seu bolso. Eu carrego o meu aqui, desde criança. Nosso desejo é que o Terço dos Homens continue sendo essa grande expressão da fé do povo brasileiro e que aqui, no Santuário Nacional, Casa da Mãe Aparecida, todos se sintam sempre bem acolhidos. Nós queremos que esse movimento eclesial tão bonito cresça cada vez mais e ajude esse mundo a ser melhor pelo poder da oração e através do terço. Ó Mãe
Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo em fé, a dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens.